versículo 44, a palavra de Deus diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Isso é forte, hein? Porque ele é, o diabo ele é, está fraco, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, venha, Senhor, falar conosco pela palavra que foi lida. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para agir aqui nessa noite. Usa a minha vida, abençoe os que estão aqui presencialmente, os que estão assistindo esse culto agora aqui, ou vão assistir depois, meu Pai, no vídeo, onde chegar essa palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus com bastante alegria? Queridos, vamos lá. Eu, nessa semana que passou, a emissora entrou em contato comigo, a RIT TV, propondo um debate. E nesse debate era para justamente falar sobre o diabo. Se o diabo ele é o acusador até os dias de hoje. E eu comecei a ler, estudar e me preparar para esse debate. E comecei a analisar a Bíblia. E comecei a trazer textos onde o diabo é citado como acusador. Livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. O diabo acusa Jó. Qual é a acusação que o diabo faz para Jó? De Jó. Ele chega para Deus e fala: bom, Jó só te serve porque ele é interesseiro. Porque o Senhor cercou ele de bens. Jó tem de tudo na vida, é por isso que ele está na tua presença. Tira dele, vai ver se ele não vai te negar. Depois nós temos uma citação no livro do profeta chamado Zacarias, o profeta dos menores, capítulo 3, versículo 1. E o diabo também é apresentado como acusador. E depois nós temos em Apocalipse, capítulo de número 12, aquela passagem que fala da mulher e do dragão. E nessa passagem fala que o diabo foi lançado dos céus. E esse diabo é o acusador, que acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Então, o diabo ele é chamado de acusador. O próprio nome diabo, no original, lá no grego, que foi o idioma escrito do Novo Testamento, o nome diabo significa acusador. Um dos significados. E nós começamos a falar sobre esse tema, e me veio uma inspiração para trazer uma mensagem, para falar sobre isso. E ontem, eu estava conversando com os meus filhos, e eu parei, no momento da nossa conversa, estávamos falando de política, e eu estava explicando para eles acerca da política. Eu falei para eles, muitas pessoas hoje falam de política, mas não entendem nada de política. Talvez 90% da sociedade não entende. Se você perguntar o que é STF, o que é STJ, o que um senador faz, quais são os poderes que um presidente tem, muitos não sabem. Eu comecei a explicar para os meus filhos, e começamos a falar sobre a volta de Jesus. E eu parei e perguntei para eles: vocês acreditam de fato que Jesus vai voltar? Você acredita, Rafa? O Rafa falou assim: pai, eu acredito que Jesus vai voltar, que ele está voltando. Falei: você, Mari? Eu também acredito, pai. Ufa, aquilo me deu um alívio, irmãos. Porque eles estão entrando numa idade que eles vão para a faculdade. E em muitos momentos serão confrontados
Em muitos momentos, a fé deles vai ter que passar pela prova. Eu, quando fiz a faculdade de filosofia, quando eu estudei filosofia, quando eu estudei sociologia, quando eu tive que ler Nietzsche, quando eu tive que ler Heidegger, quando eu tive que estudar a filosofia, eu fui questionado em muitos momentos. Muitos professores questionavam a minha fé. Eu era pastor dentro de uma sala de aula de faculdade. E eu comecei a conversar com eles, e imediatamente o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu estava no meu carro numa hora, sozinho, e Deus me revelou essa mensagem. Eu não pude parar o carro, mas eu gravei a mensagem. E Deus me deu essa pregação ontem. Em 2 minutos que eu estava no carro ali, Deus ministrou ela no meu coração. Sobre 5 grandes armas do diabo para destruir os homens. E a primeira coisa que Deus falou no meu coração, que tem tudo a ver: o diabo tem tirado o desejo das pessoas de lerem a Bíblia. A primeira arma que o diabo usa para tirar a pessoa da presença de Deus, porque o diabo ele não quer destruir você, ele não quer destruir o teu casamento, ele não quer tirar o seu dinheiro. A intenção do diabo é tirar você da presença de Deus. E a primeira arma que ele utiliza é tirar de nós o desejo de ler a Bíblia. E eu tenho uma constatação comigo, que se nós perguntarmos para as pessoas que frequentam a igreja cristã, quando eu digo cristã, falando católicos romanos, os ortodoxos, se nós perguntarmos para os evangélicos, os pentecostais, aqueles que são de linha tradicional, os reformados, se nós perguntarmos quantos já leram a Bíblia, eu não vou fazer essa pergunta aqui para não causar constrangimento, mas nós temos um grupo de obreiros entre 41 ou 42, se não estiver enganado, que se eu perguntar, pastor Celso, quantos de vocês leram a Bíblia inteira, eu acredito que vou estar alto, hein? 10% tenha lido. Quem entendeu, diga amém. Se nós perguntarmos num culto com 100 pessoas dentro, quantos já leram a Bíblia aqui inteira? Talvez alguém vai levantar ali para fingir, mas muitos não leram. E a primeira arma do diabo é justamente isso: tirar de nós o desejo de ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia é uma presa fácil. Eu lembro quando comecei a estudar a Bíblia, isso foi no ano de 1997. Hoje eu fiz uma conta e falei, Jesus, estou ficando velho, bodas de prata de Bíblia, porque olha quantos anos. E na época que eu comecei a estudar, nós não tínhamos Bíblias assim, pastor Adriano, com essas notas de rodapé, com essa tanta riqueza de comentários. Minha primeira Bíblia de estudo foi uma Bíblia que eu tenho até hoje guardada no meu escritório, que é uma Bíblia Thompson, que ela não é uma Bíblia de notas, de anotações de rodapé, ela é uma Bíblia de concordância, né, pastor Adriano? É isso mesmo? Concordância. Então você vai lá e procura as concordâncias, você vai procurar a palavra peixe, vai mostrar onde tem a palavra peixe na Bíblia. Hoje é muito mais fácil. Hoje nós temos a Bíblia no celular. Hoje nós entramos na internet, pesquisamos uma palavra e lá vai te mostrar a palavra em grego, vai te mostrar a palavra no hebraico, vai te mostrar autores que falaram daquele texto. Hoje é muito mais fácil. E nós inventamos tantas desculpas. E eu tenho para mim que isso é uma arma do diabo. Porque se a pessoa não conhece a Bíblia, ela sabe muito pouco acerca de Deus. Se ela não conhece a Bíblia, se ela não lê a Bíblia, ela é uma pessoa limitada no seu conhecimento de Deus. Hoje nós temos vídeos, hoje nós temos a Bíblia gravada na voz do Cid Moreira. Não tinha isso, não sei ler, põe lá o Cid Moreira.
não é uma voz tão bonita como a minha, mas é a do Cid Moreira. Hoje é tudo mais fácil. Hoje nós temos uma Bíblia dentro do celular. Hoje nós temos diversas traduções. Ah, mas eu acho a forma da escrita da Bíblia muito difícil. Tem outras versões mais simples. Vai lá e pega uma versão atualizada, mais simples, você vai entender. Vê lá uma linguagem de hoje. Ah, mas dizem que não importa, vai lá e lê na linguagem de hoje. Mas nós justificamos, nós damos desculpa. Eu não tenho tempo, a letra é muito pequena. Ah, mas é não sei o que lá, queridos. Isso é desculpa. É uma arma do diabo para tirar a pessoa da presença de Deus. Quando vem o vento, a pessoa não fica de pé. Por que ela não fica de pé? Porque ela não tem a palavra enraizada no coração dela. Porque existem pessoas desviando hoje, porque não conhecem um palmo da Bíblia, porque tem obreiros sendo levados por ventos de doutrinas, porque não conhece um palmo da Bíblia, porque tem um monte de pastor pregando besteira, porque nunca leu a Bíblia. Comece a ler a palavra de Deus e você vai ver o como Deus vai te usar, vai esclarecer a tua mente e vai te abençoar na presença dele. Aleluia! Glórias a Deus! Leia a Bíblia, mas não é só ler também devocional, não. Vou ler aqui um texto, vou ler aqui João 8. Não é assim não, lê mesmo. Vê lá de forma sistemática, estude a Bíblia. Se sinta envergonhado de nunca ter lido a Bíblia. A gente já leu tanta coisa. Ah, mas a Bíblia é difícil. Não é difícil. Comece a ler, comece a pesquisar, e você vai ter desejo, fome e sede de conhecer a palavra de Deus. Segundo lugar, são 5 armas, tá? Segundo lugar, oração. O diabo tem usado a falta de oração para tirar pessoas da presença de Deus. As pessoas não oram. A gente vê num culto como esse aqui de hoje, tem momentos do culto que nós estamos aqui orando e tem obreiros olhando para cima, tem gente olhando para o outro lado, a abertura do culto acontecendo, orando ali para Deus abençoar o culto, e tem gente distraída pensando em outras coisas. Isso é porque está na igreja. São pessoas que levantam e não oram. São pessoas que quando vão dormir não agradecem a Deus. São pessoas que quando vão se alimentar não agradecem a Deus. São pessoas que quando vão tomar uma decisão na vida não oram, saem fazendo, depois sai recolhendo um monte de problemas. Mas você orou. Oração não é somente você falar, queridos. Oração é você parar e deixar Deus falar no teu coração. Eu já fui para o monte sozinho várias vezes. E quantas vezes eu subi no monte e orei, falei. E eu parei de falar. E eu falei assim: Senhor, agora eu não vou falar mais nada. Agora eu quero que o Senhor fale comigo. E fique em silêncio, moça. E naquele silêncio o Espírito Santo começa a falar na tua alma. Como é bom você entrar na igreja às vezes, orar, e depois de você orar, você silenciar o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Nós evangélicos não fazemos muito isso. Nós gostamos de movimento, de barulho. Alguém tem que incentivar, tem que ter um animador de palco. Às vezes você entra numa igreja católica durante o dia, pastor Celso, não tem ninguém lá no altar, e tem 2, 3 pessoas sentadas na igreja de cabeça baixa, em silêncio, orando, falando com Deus e ouvindo Deus falar com elas. Nós evangélicos temos essa dificuldade. Nós não suportamos o silêncio. Nós não suportamos ficar quietos e deixar Deus falar conosco. A experiência da oração não é só você falar. Oração não é monólogo. Oração é você falar e é você ouvir Deus falar com você. Senhor, mas e eu? O que eu faço? Me
Deus abençoe a minha casa. Minha casa vai ser um lugar de paz, Senhor. Mas você vai trabalhar amanhã, é um lugar tão difícil, né, pastor? Lá no meu trabalho, põe o pé lá dentro e faço uma oração. Ah, pastor, mas não dá para orar em voz alta. Não dá para orar em voz alta, ora em voz baixa. Deus ouve do mesmo jeito, irmãos. Ah, lá um lugar perturbado. Se é um lugar perturbado, você não precisa entrar lá gritando: sai, demônio, em nome de Jesus, todo o espírito mal. O povo vai olhar para você e vai falar: eu, hein? Onde você foi no final de semana? Entra lá em oração. Glória a Deus. Senhor, esse lugar é teu. Eu abençoo esse lugar. Vai fazer um trabalho, vai mexer no câmbio amanhã, Vini. Quando pegar para mexer no câmbio, Deus abençoe as minhas mãos. Me capacita. Irmã Helene vai fazer o bolo lá amanhã. Deus abençoe as minhas mãos. Me capacita aqui, Senhor. E Deus abençoa. Isso é oração, queridos. Posso ouvir um amém? Por isso, cultive uma vida de oração. E você vai ver como Deus vai abençoar a tua vida. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor. Aleluia! Em terceiro lugar, a terceira arma que o diabo tem usado é congregar. O não congregar. O que significa isso? Queridos, de uns 5, 6 anos para cá, surgiu um novo termo dentro das igrejas evangélicas. Qual é o termo? Desigrejados. Isso não existia. 5, 6 anos atrás não existia isso. Nós falávamos de um termo chamado católico não praticante. O que é o católico não praticante? O cara que é católico, a mulher que é católica, mas não comunga, não vai na missa, não confessa, não participa da Eucaristia, simpatiza com o catolicismo, mas não vai lá. Às vezes toma um passe, às vezes vai na cigana, mas ele se julga católico, mas não tem nada de católico. É o não praticante. Hoje tem um evangélico não praticante, que nós chamamos de desigrejado. Ele não tem igreja, ele não tem um pastor, ele não congrega em lugar nenhum, ele está aqui, mas não está aqui. Isso é um fenômeno